Oi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos dando início à quarta parte do discipulado. Se você ainda não ouviu as 3 primeiras partes do discipulado, eu encorajo você a ouvir desde a primeira parte para você entender melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo esteja no controle desse estudo e que tudo que sair da boca do servo seja para glorificar ao Senhor. Amém? Falaremos sobre dons espirituais. O que é? Para que serve? Agora que você é batizado e está sentindo no coração, está queimando dentro de você a vontade de fazer a obra, você já deve ter ouvido falar a respeito de dons espirituais. Quero ler junto com você a respeito de dons. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12, vamos ler a partir do versículo 4, tá bom? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Aleluia, Deus seja louvado. Os dons do Espírito Santo são capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade de Deus. Quando buscamos o Espírito Santo e nos santificamos, desenvolvemos qualidades e talentos e gratuitamente nos dados os dons espirituais pelo próprio Espírito Santo, como lemos lá no 1 Coríntios 12. Lá em Romanos também você vai achar, Romanos 12, 6 até o 8, em Efésios 4, do 11 ao 13, você pode estar lendo aí na Bíblia, aí no particular da sua casa. Enumera vários dons do Espírito. E nós recebemos não por merecimento, ou seja, que às vezes você vê um irmão falando profecia, sendo usado poderosamente, ou falando em língua, ou também revelando algo, ou curando, e você acha que a pessoa tem que estar em um grau de santidade elevadíssimo, a pessoa ela vive em oração, a pessoa é especial. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas que possuem dons passam isso para as pessoas, dá a entender que eles são mais santos do que os outros, e isso é errado, porque não é por merecimento, mas sim pela graça. Aleluia! Então, toda a glória em manifestações através dos dons não é seu, são de Deus, não de quem as usa. Amém? Os dons somente são dados às pessoas que desenvolvem o fruto do Espírito e permanecem praticando e vivendo o fruto do Espírito. É comum a pessoa desenvolver o fruto do Espírito Santo e depois de receber dons espirituais, começam a se achar mais espirituais que as outras pessoas. Deus não tira o dom,
mas não opera na pessoa. E quando Deus não opera, o dom reflete a vontade da carne da pessoa e gera mentiras, confusão, iras, frustração e destruição. Assim como aconteceu na igreja de Corinto. Ali os membros tinham todos os dons, mas havia confusão, havia ira. Eles usavam o dom de maneira errônea, de maneira errada. Então não adianta você ter o dom. O dom, ele é para quem crê. Então você crendo que você tem aquele dom, Deus vai te dar o dom. É para aquele que pedir, não é por merecimento, não é porque você tem tempo de igreja, porque você é um teólogo e entende da palavra de Deus, que você é um pregador, nada disso. É apenas uma ferramenta para te ajudar na obra, na edificação da igreja, o corpo de Cristo. Existem critérios no uso dos dons. Primeiro, todo dom deve ser motivado pelo amor. Que adianta você ter o dom de interpretação de línguas se você usar sem amor para atingir, para ferir as pessoas? O que adianta você ter dom de cura se você odeia seu irmão? Se você, quando sobe no púlpito, quando você pega o microfone ou quando você tem alguma chance, alguma oportunidade, você usa para atacar as pessoas? Cadê o amor nisso? Quando você se julga mais espiritual que outra pessoa, você também está com falta de amor. E sem falta de amor, Deus não opera. Segundo critério, os dons são para a edificação da igreja. É para edificar a igreja, para crescimento espiritual da igreja. Terceiro, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, vamos aqui interpretar, vamos revelar a palavra. A pessoa que tem total consciência do que está acontecendo durante a manifestação do Espírito Santo através dos dons, ela não fica inconsciente. Então não existe a possibilidade da pessoa dizer que durante a manifestação do dom espiritual, seja ele qual for, ela não estava consciente, né? Se tal pessoa não tinha o controle das suas ações, do seu corpo. Se tal pessoa alegar isso aí não trata-se do dom do Espírito Santo. Trata-se de possessão demoníaca e isso tem que ser levado ao pastor para que imponha as mãos e seja expulso esse espírito maligno. O Espírito Santo, nem Deus, possui a pessoa. Amém? Também não tem possibilidade de afirmar que não tem o controle se você vai usar naquele momento ou não. Às vezes pode vir aquela vontade de falar algo para o irmão, para entregar algo para o irmão, ou para você falar em língua, ou para você ali falar uma profecia, mas você tem que ver o momento também. De repente está no momento que a palavra de Deus está sendo ali, né, pregada. Você não vai interromper a pregação para entregar ou para falar uma profecia ou para falar em línguas. Deus não é Deus de confusão. O momento principal e o que salva não é o dom de língua, não é o dom de profecia, nem o dom de curar, nenhum dom. Na verdade, o que salva é a palavra que vai te dar entendimento para você poder buscar. Jesus é o nosso Salvador e você só encontra Ele através da palavra. É através da palavra que você vai começar a viver, despertar em seu ser o desejo de procurar a Jesus. E Ele vai atrair você até Ele. Para receber os dons, é necessário ter fé e querer. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, o Espírito Santo é comparado à água, ou seja, quanto mais você beber, quanto mais você querer, mais você terá. Amém? Existem 3 grupos de dons.
O primeiro grupo são dons de revelação. O segundo grupo são dons de poder. E o terceiro grupo são dons de oratória ou vocais. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro grupo de dons é dons de revelação e é composto por 3 dons. A primeira é a palavra de sabedoria. Essa sabedoria, ela não é a sabedoria humana, e sim a sabedoria sobrenatural dada pelo Espírito Santo, usado para aconselhar, dar direção para o governo da igreja, como a liderança da igreja. E essa sabedoria é a que abre a nossa mente para podermos compreender a palavra de Deus e ter toda a revelação da palavra através do Espírito Santo. O segundo dom deste grupo é a palavra de conhecimento. A fonte da palavra de conhecimento se encontra na onisciência de Deus. A palavra de conhecimento é uma revelação vinda de Deus, transmitindo conhecimento e esclarecimento de fatos, como podemos ver lá em 1 Coríntios 14, 25, de modo sobrenatural. A palavra de conhecimento revela problemas e pecados ocultos e traz à luz o conhecimento de doenças internas. A palavra de conhecimento está ligada à palavra de sabedoria. Enquanto a palavra de conhecimento revela os problemas ocultos, a palavra de sabedoria ensina como resolvê-las. Você está entendendo que um dom é ligado ao outro para a edificação um dos outros e da igreja? Terceiro dom deste grupo é o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é o ato de Deus revelar se tal pessoa, se tal pregação ou atitude provém de Deus ou de algum espírito maligno. Ele revela ao mundo o espírito e a influência espiritual que está agindo no local. A primeira coisa que se descobre com este dom, quando ele opera pelo Espírito Santo, é a natureza da fonte que está gerando a manifestação espiritual, se é divina ou satânica, e se é para ser aceita ou se é para ser rejeitada. Lembrando que mesmo a pessoa tendo esse dom ou qualquer outro dom, se o Espírito Santo não estiver operando, trata-se da carne manipulando e enganando. Esse dom dá ao crente a possibilidade de perceber de um modo sobrenatural a manifestação de demônios e dá o poder de expulsar o espírito maligno. O segundo grupo de dons são os dons de poder, e ele também é composto por 3 dons. O primeiro é o dom da fé. Não devemos confundir esse dom da fé com a fé natural, individual, que agrada a Deus e é essencial para a salvação da alma. O dom espiritual da fé é uma qualidade especial da fé, chamado às vezes por fé de milagres. Os tipos de fé são a fé natural, que encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Também temos a fé da salvação, que encontra-se lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E tem também a fé do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E tem a fé do dom do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12. Amém? O segundo dom deste grupo é o dons de curar. Por que dons no plural? Porque existe a cura física, a cura emocional e espiritual. Trata-se do poder milagroso de Deus em curar de forma sobrenatural. Vocês podem até ver em Atos 10, no versículo 38. Ele opera através de um toque, ou uma imposição de mãos, ou uma palavra de Deus, e também ao ouvir a pessoa.
doenças emocionais como traumas, baixa estima, etc., né? Muitas vezes depende mais da pessoa falar e ser ouvida. O terceiro grupo é os dons de oratória, composta por 3 dons. O primeiro é o dom da profecia, que é a mensagem diretamente de Deus à igreja, para edificar, exortar, consolar a igreja. Vemos aqui que o dom da profecia não é individual. O dom da profecia é para a edificação do corpo, da igreja, dos membros, para a edificação, exortação, que é educar, né, ensinar, e consolar. Você pode julgar se a profecia vem de Deus através da palavra de Deus, e você deve. Amém? O segundo é o dom de variedade de línguas. Pode ser manifestadas de 2 formas: língua de outras nações, né? Por exemplo, inglês, espanhol, italiano. E também tem a língua estranha ou espiritual. Normalmente é para edificação própria. E somente quando há intérprete a igreja é edificada. Caso contrário, quem fala em língua está edificando a si próprio. Quando não há interpretação, a língua estranha é para oração individual, pois fala a Deus e o homem não entende. Aqui, 1 Coríntios 14:2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aqui Paulo está nos ensinando que a profecia é superior a línguas. E a língua, quando tem intérprete, ela se torna semelhante ao dom de profetizar. Lá em 1 Coríntios 14:12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aqui vemos que o objetivo dos dons é para a edificação das pessoas, da igreja, e não é a edificação própria. O terceiro dom desse grupo é interpretação de línguas. É quando se interpreta a língua estranha. Se não tiver intérprete na igreja, o apóstolo ele recomenda que a pessoa fique calada dentro da igreja. Cada dom é dado a cada pessoa para que cada um edifique a igreja em todas as áreas. Irmãos, nem todo mundo vai falar em língua, nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai ter dons de fé, de operação de milagres, dom de conhecimento, dom de palavra de sabedoria. Se todos fossem dedão, o que seria do restante dos dedos, da mão? Entenderam? E o Espírito dá a cada pessoa do jeito que ele quer. E você vai ser participante, usar aquele seu dom para ajudar a edificar a igreja. Por isso, a variedade de dons e o porquê nem todos recebem o mesmo dom. Espero que tenha acrescentado e edificado cada um que ouviu. Eu te encorajo a buscar os dons espirituais para que você seja participante na edificação da igreja através do dom que você receber. Mas o principal é o amor. Sem amor não tem como ter dom. Peça a Deus amor, pois sendo cheio de amor, você será cheio do Espírito Santo. E a consequência é receber dons. Nestas 4 partes do discipulado foram abordadas importantes questões sobre a vida cristã, desde o momento que nos tornamos novos convertidos até entendermos o
caminhar em Cristo até a decisão de se batizar nas águas como declaração para o mundo, e tratamos de assuntos sobre perseguições, desejos, decisões, quedas, libertações, entre outros. E foi finalizado explicando sobre os dons do Espírito Santo. Chegamos então ao fim desta série Discipulado. Daremos início a outra série de estudo chamado Doutrina, onde diversas outras pessoas estarão ministrando sobre a conduta, sobre dúvidas frequentes no caminhar com Cristo, comportamento, etc. Cada mensagem terá orientação feita por um pregador ou pregadora. E para finalizar, eu quero encorajar você a buscar fazer um discipulado completo em sua igreja. Fale com seu pastor. Isso vai trazer conhecimento e crescimento para a sua vida espiritual e prepará-lo para enfrentar o caminhar e os processos da vida cristã. Amém? Eu desejo que todos vocês aproveitem esse estudo, que vocês cresçam espiritualmente para que vocês possam usar de forma correta toda a plenitude do poder de Deus alcançado lá na cruz por Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês.